Bom, esse campo de estudos ele surge há mais de 20 anos, no contexto norte-americano, e claro que assim, ele tem a participação de vários pesquisadores, né? Mas um deles, o chamado Alan Ingham, já é falecido, ele procurou criar, né, ou desenvolver na Miami University um departamento chamado Estudos Culturais Físicos, que pudesse, então, combater a cinesiologia, ou a forma hierárquica, a forma reducionista, como esse campo chamado cinesiologia era configurado, então, nos Estados Unidos. Quando surgem os estudos culturais, é isso, uma crítica a um campo de estudo que se voltava mais, né, para o que no Brasil a gente chama de perspectiva da sub-área biodinâmica do movimento, ou seja, que não faz essa interlocução com as humanidades. Então, Alan Ingham propôs que o departamento tivesse esse nome no sentido de acabar com as guerras tribais, acabar com esse formato ou muito técnico da educação física, né, ou um meio termo, ou só o campo da pesquisa, né, e que pudesse pensar a área de uma forma um pouco mais completa. Então, ele propõe a mudança do nome, propõe uma mudança na estrutura curricular, isso em 1997. Bom, teve repercussão esse estudo do Ingham? Teve repercussão, mas ele não chegou a convocar necessariamente um grupo de pesquisadores, né, para a organização em torno desse campo de estudos. Em 2008, o professor David Andrews, da Universidade de Maryland, escreve, então, um artigo em que, aí sim, ele convoca a comunidade acadêmica para pensar esse campo de estudos, né, estudos culturais físicos, no sentido de uma abrangência maior no campo da sociologia do esporte, que trabalhasse com o esporte, mas não só ele, né, ou seja, que pensasse as diferentes práticas corporais, como ginástica, dança, jogos, lutas, numa perspectiva mais abrangente. E aí ele propõe, então, o termo cultura física. Então, ao invés de falar de esporte, vamos falar de cultura física, porque entram várias práticas corporais, né? A palavra esporte, segundo o David Andrews, né, seria um pouco reducionista, porque focaria mais nas práticas tidas como esportivas e deixariam outras tantas práticas de fora. No Brasil, nós já vivemos esse embate, esse dilema na década de 80 e na década de 90, então tem várias nomenclaturas que são usadas, né, no contexto brasileiro. Então, práticas corporais, cultura corporal de movimento, cultura física também apareceu. Enfim, no Brasil acaba sendo mais forte, e isso pressupõe relações de poder, acolhimento pela academia, os termos cultura corporal e cultura corporal de movimento, tá? Mas o cultura física já apareceu também. O David Andrews, então, fez esse chamado para um grupo de pesquisadores no campo da sociologia do esporte que pensasse essas questões, né? Então, os estudos culturais físicos, eles surgem como desdobramento dos estudos culturais, que surgem aí no contexto britânico e surge como disciplina da pós-graduação na Universidade de Birmingham, na década de 60. E então eles se apropriam dos estudos culturais a partir das discussões, né, relacionadas à cultura popular, à identidade, à etnia, à diáspora, e pensam essas questões da diversidade a partir do corpo, e o corpo em movimento, o corpo na cultura física. E claro, e depois outros campos teóricos vão surgindo para dar alicerce, então há uma interlocução com a sociologia do esporte, os estudos de teoria queer, estudos de mídia, sociologia do corpo, então são diversos campos teóricos que vão alicerçando, então, esse PCS. Não esquece de compartilhar e deixar seu like no vídeo. Até o próximo!